Após adquirir a casa dos sonhos, uma revelação chocante arruína a alegria da família. A casa dos Almeida era divina, como saído de um filme, com suas paredes de um azul celeste, janelas grandes que deixavam a luz entrar de forma mágica e um jardim que parecia ter sido cuidadosamente desenhado por um artista. Ana e Marco mal podiam acreditar que finalmente estavam realizando seu sonho. O pequeno Lucas corria pela casa, imaginando as aventuras que teriam ali. Mas a alegria seria efêmera, pois, durante a reforma, tudo mudou. Desmontando uma das paredes da sala, os trabalhadores descobriram uma cripta de cartas antigas. Poeira e teias de aranha dançavam no ar, enquanto Ana folheava os papéis amarelados. Suas mãos tremiam. As cartas não eram comuns. Eram cheias de segredos, relatos de uma família antiga que vivera ali antes deles. A princípio tudo parecia benigno, histórias de dias ensolarados e celebrações, até que uma delas revelou uma faceta obscura. Um crime não resolvido, um garoto chamado Felipe, um destino trágico. Enquanto Ana absorvia cada palavra, sua respiração se tornava pesada. Visões de um outro tempo a envolviam, sombras de dor e medo se entrelaçando em seu coração. Ela sentiu um arrepio na espinha, um aviso que a casa estava longe de ser apenas um lar. Marco, percebendo a angústia da esposa, tentava distrair Lucas com um projeto de construção de uma casinha na árvore. A casa é cheia de histórias, Ana. Vamos nos concentrar no que podemos criar juntos, disse ele, tentando proteger o filho da verdade perturbadora. Porém, não era apenas o passado da casa que assombrava Ana. As cartas pareciam estar ligadas a forças invisíveis. Aos poucos, Lucas começou a mudar. Infelizmente, ele parecia ausente, quase como se estivesse sendo puxado para outro mundo. Em uma noite, enquanto todos dormiam, uma luz fraca emanava do sótão. Lucas estava lá, sentado no chão, rodeado por sombras sussurrantes. Ele não respondia aos apelos de Ana. As vozes do passado chamavam por ele, e ela começou a sentir o peso da responsabilidade. Certa noite fatídica, Ana decidiu se aventurar no sótão. O espaço estava envolto em uma penumbra intrigante, e os sussurros delas pareciam se intensificar. Ela ouviu seu nome, repetido com uma urgência desconcertante. Segurando uma das cartas manchadas, viu um nome que a fez gelar. Felipe. Olhando mais de perto, percebeu que ele não era apenas uma vítima da história. Ele era um familiar, um perdido em sua árvore genealógica. O coração de Ana disparou. A casa realmente não queria que descobrissem a verdade. Havia algo mais que precisavam entender. Entre o amor pela nova casa e a necessidade de descobrir os segredos ocultos, um nó se formava em sua garganta. O que mais estava escondido entre aquelas paredes? E quais seriam as consequências de desenterrar um passado tão sombrio? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Aí me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana ficou paralisada ao descobrir que Felipe, aquele menino trágico das cartas, era um parente. Como isso era possível? O nó na garganta aumentou enquanto flashes de lembranças vagueavam por sua mente. Mesmo antes de se mudar, já tinha ouvido histórias sussurradas sobre um Felipe que havia desaparecido, mas nunca imaginara que as histórias estavam conectadas a ela. A casa parecia respirar ao seu redor, como se soubesse que algo monumental estava prestes a acontecer. Com o coração acelerado, ela segurou a carta com força. Um estalo repentino ecoou atrás dela, tirando-a do transe.
O sótão estava cheio de sombras, e o sussurro tornou-se um grito, um clamor desesperado que parecia emanar das paredes. O medo tomou conta de Ana quando uma porta se abriu sozinha, rangendo como se fosse um aviso. Lucas estava sentado ali, entre as sombras, seu olhar vazio, distante. O que estava acontecendo com ele? Ela deu um passo hesitante, sua voz quase falhando, quando chamou o filho. Lucas, vamos para casa, amor. Mas ele não respondeu. O espaço ao redor dela começou a girar. Ana sentiu que as paredes estavam se fechando e o ar ficou denso e espesso. E então, em meio ao caos, a luz do sótão mudou. Ela ficou mais intensa, quase como se alguém estivesse acendendo um farol. E foi aí que tudo mudou. Uma figura surgiu entre a luz, uma silhueta familiar. Ana não podia acreditar no que via. Era uma mulher, cabelos escuros e brilhantes, com um semblante angustiado que a fez gelar. Ana! A voz dela era doce e ao mesmo tempo desesperada. Eu vim buscar você! A mulher se aproximou e Ana percebeu que suas feições eram idênticas às da própria Ana. Uma versão mais jovem dessa mulher, que parecia ter saído de um dos retratos antigos que preencheram a casa. Uma lembrança explosiva atravessou a mente de Ana. Sua mãe falava de uma tia desaparecida, alguém cuja história fora esquecida ao longo do tempo. Tia Bruna, Ana murmurou, incrédula. Você tá viva? Viva e presa, Ana. Eles precisam de você. Felipe foi apenas o começo. E agora é a sua vez de entender tudo. Bruna estendeu a mão, mas Ana hesitou. O medo a envolveu, mas o pavor foi substituído pela urgência. O que Bruna queria dizer? Que segredos existiam? Ana piscou em estado de choque e Lucas começou a se mover, como se acordasse de um sonho profundo. Seus olhos brilharam com uma luz estranha, mas em vez de despertar, começou a olhar para Bruna. Mamãe, quem é ela? A voz de Lucas soou como um eco do além. As palavras penetraram o coração de Ana de uma maneira que a fez recuar. O que estava acontecendo com seu filho? Vocês têm que sair daqui. A casa não quer que vocês saibam a verdade. Bruna suplicou, mas Ana estava paralisada. Um grito ensurdecedor rasgou o ar, e a luz do sótão se intensificou novamente, fazendo o espaço ao redor parecer distorcido. As sombras começaram a dançar, tomando formas sombrias e ameaçadoras. O chão tremeu e uma fissura se abriu sob os pés de Ana. Bruna, o que está acontecendo? Você precisa escolher, Ana, entre o passado daquela casa e o futuro do seu filho. Uma onda de desespero atravessou a sala. A casa estava viva e Ana agora era parte de uma história muito mais complexa do que poderia imaginar. Lucas estendeu a mão, mas ele não era mais o garoto que ela conhecia. Seu olhar refletia algo antigo, algo que não deveria estar ali. Ana, agarrando-se à carta, percebeu que a verdade tinha um preço. A ligação com aquele passado, com Felipe e Bruna, a tornava um alvo. A casa queria algo dela, e ainda mais, o que aconteceria com Lucas se ela falhasse? O que estava verdadeiramente em jogo? Com o coração disparado e o peso da escolha sobre seus ombros, Ana olhou nos olhos de Bruna e sentiu o tempo parar. O que ela ia fazer? O que estava escondido sob a luz e as sombras daquele lar? Ana estava paralisada, olhando para Bruna, que se aproximava lentamente. O sótão parecia respirar e o clima denso a envolvia como um cobertor pesado. Ela queria saber, precisava entender tudo, mas ao mesmo tempo avançar parecia arriscado. Bruna, o que você quer dizer com Felipe ter sido só o começo? A voz de Ana saiu como um sussurro aflito. Você é a chave, Ana, o elo que faltava, mas eles não podem descobrir. Bruna estava desesperada e parecia mais um fantasma do que uma tia. O chão sob seus pés estalou, como se a casa estivesse alertando para o que estava por vir. Lucas, do outro lado, continuava a encarar Bruna, mas algo mudava em seu olhar.
Ele parecia cada vez mais distante, e a conexão entre mãe e filho se tornava tênue, quase etérea. Lucas, por favor, vem aqui. Ana estendeu a mão, mas o menino não se moveu. Ele estava hipnotizado, como se Bruna tivesse uma força indiscutível sobre ele. O sótão pulsava e as sombras pareciam dançar de forma caótica. O coração de Ana disparou. O que estava acontecendo com seu filho? E o que Bruna realmente queria dela? Você precisa tomar uma decisão, Ana, antes que seja tarde demais. A voz de Bruna ecoou, mas um som distante interrompeu sua advertência. Um ruído de madeira rangendo se fez ouvir. O teto do sótão começou a ceder e pequenas lascas de madeira caíam como se o próprio espaço estivesse desmoronando. Vá, agora! Ana hesitou, sentindo um imenso pânico. Algo horrível ocorreu. Um grito, não de Bruna, mas de Lucas. Mamãe! Ele se debatia entre as sombras, as vozes sussurrantes agora gritando seu nome. Uma força invisível parecia puxá-lo para um canto escuro do sótão. Ana sentiu que a casa estava viva, mais do que nunca. Não! Lucas! Desesperada, ela se lançou na direção do filho, mas foi barrada por uma barreira invisível. Seu corpo tremeu ao sentir um choque. Bruna parecia ser atingida pela mesma força, os olhos arregalados. E sua expressão se tornando angustiante. Ana, não! Ele não é o que você pensa. As palavras de Bruna se confundiram em meio ao caos. O que ela queria dizer? Ou era o segredo que a casa escondia? O sótão estava se transformando, paredes começando a brilhar, com uma luz sobrenatural. As sombras se enfraqueciam, deixando espaço para formas mais nítidas se revelarem. E então, algo finalmente se destacou. Uma caixa antiga apareceu, flutuando no ar, cercada por uma luz dourada. Ana nunca tinha visto nada igual. Com um impulso, ela puxou para perto. Abrindo-a, seus olhos se arregalaram. Dentro, além das cartas manchadas, havia fotos. Fotos de família, incluindo Bruna. E outra mulher. A mesma mulher. Sua semelhança era impressionante. Mas Ana sentiu um frio na espinha. Quem? Quem? É ela? Bruna soluçou, sua expressão agora cheia de dor. Ela é você, Ana. Você é a reencarnação dela. O mesmo sangue, o mesmo destino. O que fizemos com Felipe não pode se repetir. Um silêncio mortal envolveu o sótão. O choque fez o mundo ao redor de Ana parecer desmoronar. Reencarnação? Como assim? A revelação a atordoou, abrindo uma ferida profunda. As consequências daquela verdade estavam além do que conseguia imaginar. E Lucas, ainda lutando contra a força invisível, olhava diretamente para sua mãe, seu olhar agora cheio de terror. Você precisa decidir, Ana, entre o seu passado e o futuro do seu filho. As palavras de Bruna foram tragicamente claras, mas a pressão estava se intensificando. As sombras pareciam ter vida própria, querendo se alimentar do caos. Ana sentiu como se estivesse no olho de um furacão, e a culpa a consumia. E se eu falhar? E se Lucas se perder para sempre? No meio de todo esse tumulto, uma onda de energia passou por ela, a levando a um momento de clareza. A verdade sobre suas vidas, sobre as vidas de todos que tinham passado pela casa, estava prestes a ser revelada. Ana precisaria não apenas enfrentar as sombras do passado, mas também as suas próprias. E quando o destino chamasse, ela teria que decidir. Mas decidir o quê? E a um custo. O sótão se tornava cada vez mais estreito, e Ana se viu com uma escolha a se fazer. Sentindo que o tempo estava se esgotando, ela olhou para Lucas, implorando que o garoto se libertasse do que o prendia. Você está comigo, certo, filho? Vamos sair dessa juntos. Mas quando suas mãos se encontraram no ar, uma nova onda de luz preencheu o espaço. Não era a luz da salvação, mas da verdade, uma verdade que transformaria tudo o que conheciam. E com um estrondo ensurdecedor, tudo desmoronou ao seu redor, deixando Ana em um estado de puro desespero. O que a esperava do outro lado? Ana estava paralisada, olhando para Bruna, que se aproximava lentamente. O sótão parecia respirar, e o clima denso a envolvia como um cobertor pesado.
Ela queria saber, precisava entender tudo, mas ao mesmo tempo avançar parecia arriscado. Bruna, o que você quer dizer com Felipe ter sido só o começo? A voz de Ana saiu como um sussurro aflito. Você é a chave, Ana, o elo que faltava. Mas eles não podem descobrir. Bruna estava desesperada e parecia mais um fantasma do que uma tia. O chão sob seus pés estalou, como se a casa estivesse alertando para o que estava por vir. Lucas, do outro lado, continuava a encarar Bruna, mas algo mudava em seu olhar. Ele parecia cada vez mais distante, e a conexão entre mãe e filho se tornava tênue, quase etérea. Lucas, por favor, venha aqui. Ana estendeu a mão, mas o menino não se moveu. Ele estava hipnotizado, como se Bruna tivesse uma força indiscutível sobre ele. O sótão pulsava e as sombras pareciam dançar de forma caótica. O coração de Ana disparou. O que estava acontecendo com seu filho? E o que Bruna realmente queria? Tela, você precisa tomar uma decisão, Ana, antes que seja tarde demais. A voz de Bruna ecoou, mas um som distante interrompeu sua advertência. Um ruído de madeira rangendo se fez ouvir. O teto do sótão começou a ceder, e pequenas lascas de madeira caíam como se o próprio espaço estivesse desmoronando. Vá, agora! Ana hesitou, sentindo um imenso pânico. Então algo horrível ocorreu. Um grito, não de Bruna, mas de Lucas. Mamãe! Ele se debatia entre as sombras. As vozes sussurrantes, agora gritando seu nome. Uma força invisível parecia puxá-lo para um canto escuro do sótão. Ana sentiu que a casa estava viva, mais do que nunca. Não! Lucas! Desesperada, ela se lançou na direção do filho, mas foi barrada por uma barreira invisível. Seu corpo tremeu ao sentir um choque. Bruna parecia ser atingida pela mesma força, os olhos arregalados e sua expressão se tornando angustiante. Ana, não! Ele não é o que você pensa! As palavras de Bruna se confundiram em meio ao caos. O que ela queria dizer? Qual era o segredo que a casa escondia? O sótão estava se transformando, paredes começando a brilhar com uma luz sobrenatural. As sombras se enfraqueciam, deixando espaço para formas mais nítidas se revelarem. E então, algo finalmente se destacou. Uma caixa antiga apareceu, flutuando no ar, cercada por uma luz dourada. Ana nunca tinha visto nada igual. Com um impulso, ela tuchou para perto. Abrindo-a, seus olhos se arregalaram. Dentro, além das cartas manchadas, havia fotos de família, incluindo Bruna e outra mulher. A mesma mulher. Sua semelhança era impressionante, mas Ana sentiu um fio na espinha. Quem é ela? Bruna soluçou, sua expressão agora cheia de dor. Ela é você, Ana. Você é a reencarnação dela. O mesmo sangue, o mesmo destino. O que fizemos com Felipe não pode se repetir. Um silêncio mortal envolveu o sótão. O choque fez o mundo ao redor de Ana parecer desmoronar. Mas antes que pudesse processar essa nova verdade, uma explosão de luz a fez quase desacordar. O chão tremeu violentamente e as paredes do sótão começaram a se desmanchar, revelando sombras maiores, mais ameaçadoras. Uma figura colossal emergiu da caligem, um ser indistinto e confuso, mas cuja presença exalava um poder avassalador. Ana mal teve tempo de reagir. O que é isso? Ela gritou, seu coração pulsando em desespero. Bruna olhou para a figura com horror. Ele não deveria estar aqui. Não pode. Quem é você? Ana perguntou, sua voz trêmula. Eu sou a culpa, a sombra que desliza por trás de cada segredo enterrado. A voz ressoou nas paredes, ecoando como um rugido. Felipe, Bruna e agora você. Vocês são apenas peças em um jogo que nunca terminará enquanto a verdade permanecer escondida. Ana sentiu suas pernas fraquejarem. O que quer de mim? A casa começou a girar, como se estivesse tomados por um redemoinho de forças ocultas. Lucas estava paralisado, seus olhos fixos na figura obscura.
como se estivesse sendo sugado para um abismo profundo. Liberte-se de suas amarras, Ana. Escolha, ou eu tomarei tudo. A figura estendeu uma mão fantasmagórica e uma onda de dor atravessou o peito de Ana, fazendo-a cair de joelhos. As sombras começaram a devorar Bruna, transformando seu corpo em uma fumaça escura. Ana, aprecie a verdade antes que seja tarde demais. A última frase de Bruna desapareceu em um grito, como se finalmente estivesse cumprindo o que havia falado. Ana lutou para se levantar. Lucas, não! Mas seu filho agora estava em um estado de suspensão, incapaz de se mover. E Ana percebeu algo ainda mais aterrorizante. A essência do menino começava a se misturar com as sombras, sem que ela pudesse fazer nada para impedi-lo. Você não pode fazer isso! Ana gritou, as lágrimas queimando suas bochechas. Alucinações de memórias fluparam em sua mente. Encontros felizes, risos, todo aquele amor se esvaindo. Escolha, Ana. Apenas escolha. A voz ecoava e tudo se distorcia. Ao seu redor, com um coração disparado, Ana olhou nos olhos de Lucas e esforçou-se para tomar uma decisão. O passado estava impondo seu peso. O futuro do filho pendia na balança. O que ela faria? E o que realmente significava ser a chave? A casa, antes cheia de sonhos, agora parecia um labirinto de sombras. E a pergunta ecoava em sua mente. Seria tudo isso um ciclo sem fim? Ana estava paralisada, olhando para Bruna que se aproximava lentamente. O sótão parecia respirar e o clima denso a envolvia como um cobertor pesado. Bruna, o que você quer dizer com Felipe ter sido só o começo? A voz de Ana saiu como um sussurro aflito. Você é a chave, Ana. O elo que faltava. Mas eles não podem descobrir. Bruna estava desesperada e parecia mais um fantasma do que uma tia. O chão sob seus pés estalou, como se a casa estivesse alertando para o que estava por vir. Lucas, do outro lado, continuava a encarar Bruna, mas algo mudava em seu olhar. Ele parecia cada vez mais distante, e a conexão entre mãe e filho se tornava tênue, quase etérea. Lucas, por favor, vem aqui. Ana estendeu a mão, mas o menino não se moveu. Ele estava hipnotizado. Como se Bruna tivesse uma força indiscutível sobre ele. O sótão pulsava e as sombras pareciam dançar de forma caótica. O de Bruna ecoou, mas um som distante interrompeu sua advertência. Um ruído de madeira rangendo se fez ouvir. O teto do sótão começou a ceder, e pequenas lascas de madeira caíam como se o próprio espaço estivesse desmoronando. Vá, agora! Ana hesitou, sentindo um imenso pânico. Então algo horrível ocorreu. Um grito. Não de Bruna, mas de Lucas. Mamãe! Ele se debatia entre as sombras, as vozes sussurrantes agora gritando o seu nome. Uma força invisível parecia puxá-lo para um canto escuro do sótão. Ana sentiu que a casa estava viva, mais do que nunca. Não, Lucas! Desesperada, ela se lançou na direção do filho, mas foi barrada por uma barreira invisível. Seu corpo tremeu ao sentir um choque. Bruna parecia ser atingida pela mesma força, os olhos arregalados e sua expressão se tornando angustiante. Ana, não! Ele não é o que você pensa! As palavras de Bruna se confundiram em meio ao caos. O que ela queria dizer? Qual era o segredo que a casa escondia? O sótão estava se transformando, paredes começando a brilhar com uma luz sobrenatural. As sombras se enfraqueciam, deixando espaço para formas mais nítidas se revelarem. E então, algo finalmente se destacou. Uma caixa antiga apareceu, flutuando no ar, cercada por uma luz dourada. Ana nunca tinha visto nada igual. Com um impulso, ela puxou para perto. Abrindo-a, seus olhos se arregalaram. Dentro, além das cartas manchadas, havia fotos. Fotos de família, incluindo Bruna. E outra mulher, a mesma mulher,
Sua semelhança era impressionante, mas Ana sentiu um frio na espinha. Quem é ela? Bruna soluçou, sua expressão agora cheia de dor. Ela é você, Ana. Você é a reencarnação dela, o mesmo sangue, o mesmo destino. O que fizemos com Felipe não pode se repetir. Reencarnação? Como assim? Não pode ser. O horror tomou conta de Ana, como se o chão estivesse sendo arrancado sob seus pés. Ela se sentiu tonta, as peças da sua vida começando a se desintegrar. E então, a verdade começou a se desenrolar na sua mente, rápida e devastadora. Mas, então, por que você não veio antes? Por que não me alertou? O desespero a fez gritar, e Lucas, ainda preso entre as sombras, olhou para ela com uma expressão vazia. Bruna hesitou, a dor nítida em seu rosto. Porque eu não sabia que você era a reencarnação dela. A casa soube e me manteve longe. Até agora. Ana sentiu um calafrio. O que está acontecendo com Lucas? Sua voz tremia, enquanto a luz do sótão iluminava o rosto de seu filho, que parecia se desvincular dela, como um eco distante de quem ele realmente era. Então, uma onda de pânico a atingiu. Ele não pode ser parte disso. As sombras começaram a girar ao redor de Lucas, e o horror se instalou em seu coração. Mas a revelação mais chocante estava prestes a se desvendar. Ana, é preciso. Bruna começou. Mas antes que pudesse terminar, algo começou a mudar. As paredes do sótão começaram a pulsar, e uma energia estranha explodiu. E então tudo se apagou. Um silêncio ensurdecedor tomou conta. Quando a luz voltou, Ana se viu em um ambiente diferente. O sótão estava vazio, mas a casa permaneceu intacta. Lucas não estava lá, e ao olhar para Bruna, a última coisa que viu foi sua expressão de horror, congelada no tempo. Bruna! Ana gritou, mas sua voz ecoou apenas como um sussurro. Um frio percorreu suas costas, quando uma nova verdade se instalou em seu coração. O que se fosse que a casa tinha se apoderado dele? O que se Lucas nunca tivesse estado aqui? O que se o que realmente estivesse oculto era um segredo ainda mais sombrio do que imaginava? Ana olhou ao redor, desesperada. Ela estava sozinha. A casa agora era um labirinto sem fim, e a consciência de Bruna parecia um eco distante. A falta de ar a envolvia, e o peso da verdade esmagava. Suas mãos tremiam enquanto se perguntava se a casa realmente queria que ela permanecesse lá, sozinha. Escolha, ela sussurrou para si mesma, sentindo que chegou a hora. Mas escolher o quê? E para quem? Ana estava paralisada, olhando para Bruna, que se aproximava lentamente. O sótão parecia respirar e o clima denso a envolvia como um cobertor pesado. Bruna, o que você quer dizer com Felipe ter sido só o começo? A voz de Ana saiu como um sussurro aflito. Você é a chave, Ana. O elo que faltava, mas eles não podem descobrir. Bruna estava desesperada e parecia mais um fantasma do que uma tia. O chão sob seus pés estalou, como se a casa estivesse alertando para o que estava por vir. Lucas, do outro lado, continuava a encarar Bruna, mas algo mudava em seu olhar. Ele parecia cada vez mais distante, e a conexão entre mãe e filho se tornava tênue, quase etérea. Lucas, por favor, vem aqui. Ana estendeu a mão, mas o menino não se moveu. Ele estava hipnotizado, como se Bruna tivesse uma força indiscutível sobre ele. O sótão pulsava, e as sombras pareciam dançar de forma caótica. O coração de Ana disparou. O que estava acontecendo com seu filho? E o que Bruna realmente queria dela? Você precisa tomar uma decisão, Ana, antes que seja tarde demais. A voz de Bruna ecoou, mas um som distante interrompeu sua advertência. Um ruído de madeira rangendo se fez ouvir. O teto do sótão começou a ceder, e pequenas lascas de madeira caíam como se o próprio espaço estivesse desmoronando. Vá, agora! Ana hesitou, sentindo um imenso pânico. Então, algo horrível ocorreu. Um grito, não de Bruna, mas de Lucas. Mamãe! Ele se debatia entre as sombras, as vozes sussurrantes agora gritando seu nome. Uma força invisível parecia puxá-lo para um canto escuro do sótão. Ana sentiu que a casa estava viva, mais do que nunca. Não, Lucas! Desesperada, ela se lançou na direção do filho, mas foi barrada por uma barreira invisível.
Seu corpo tremeu ao sentir um choque. Bruna parecia ser atingida pela mesma força, os olhos arregalados e sua expressão se tornando angustiante. Ana, não! Ele não é o que você pensa! As palavras de Bruna se confundiram em meio ao caos. O que ela queria dizer? Qual era o segredo que há? Casa escondia? O sótão estava se transformando, paredes começando a brilhar com uma luz sobrenatural. As sombras se enfraqueciam, deixando espaço para formas mais nítidas se revelarem. E então, algo finalmente se destacou. Uma caixa antiga apareceu, flutuando no ar, cercada por uma luz dourada. Ana nunca tinha visto nada igual. Com um impulso, ela puxou para perto. Abrindo-a, seus olhos se arregalaram. Dentro, além das cartas manchadas, havia fotos. Fotos de família. Incluindo Bruna e outra mulher, a mesma mulher. Sua semelhança era impressionante, mas Ana sentiu um frio na espinha. Quem? Quem é ela? Bruna soluçou, sua expressão agora cheia de dor. Ela é você, Ana. Você é a reencarnação dela. O mesmo sangue, o mesmo destino. O que fizemos com Felipe não pode se repetir. Ana não conseguia processar tudo aquilo. A revelação a atordoou. Reencarnação? Como assim? Não pode ser! As palavras escapavam de seus lábios, um labirinto de dúvidas se formando em sua mente. E então, a luz ao redor da caixa ficou mais intensa e Ana se viu sendo puxada para dentro dela. O que está acontecendo? Sem avisar, a casa tremeu e a caixa explodiu em uma onda de energia, dispersando todo o ar ao seu redor. Caiu de joelhos, ofegante, enquanto as sombras se aglomeravam, formando uma espécie de tempestade. Lucas! Ela gritou, mas seu filho estava sendo envolto na escuridão. E então, a mais chocante das verdades. No centro da tempestade, uma figura imponente emergiu. Era um homem. Suas feições eram conhecidas. Ele carregava o mesmo olhar nervoso de... Lucas! Papai! Ana murmurou, seu estômago se revirando. Sim, Ana, sou eu. O homem sorriu tristemente. Sou você e também sou a causa de todo esse sofrimento. O coração de Ana disparou. O que ele queria dizer? Você é o que está acontecendo com Lucas? Ela estava em transe, confusa, revivendo o passado. Ele assentiu. Eu fui o primeiro a ser aprisionado nesta casa. Felipe não era apenas uma vítima. Ele era meu irmão. E você, sua reencarnação é a peça que pode libertar todos nós ou condenar mais uma vez. Ana sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Tudo parecia interligado. E a culpa e a dor transbordavam. Você me traiu, sua voz ecoou. Mas a próxima revelação foi ainda mais devastadora. E eu só sabia o que era. Um lar até você escolher ficar. Um grito profundo e agonizante atravessou o sótão. A escolha é sua, Ana. Libere todos nós ou deixe que a casa consuma você e Lucas para sempre. Não, não, eu não posso, Ana gritou, o desespero a consumindo. Queria acreditar que ainda havia esperança, mas a verdade estava se armando contra ela. Em um instante, a casa pareceu se esticar e a realidade ao seu redor distorceu-se. Tudo se tornou confuso e Ana viu Lucas, então Bruna e seu pai, todos encarando-a da escuridão. Esperavam, aguardando. O que ela escolheria? Como poderia enfrentar um destino tão terrível? E com uma explosão ensurdecedora, tudo se apagou novamente. Um silêncio absoluto tomou conta. Ana estava sozinha, mas a sensação de que uma escolha estava se aproximando era inegável. O que significava isso? O que a casa realmente queria? Ana precisaria encontrar a luz em meio à escuridão. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Ana estava sozinha, em um silêncio absoluto. Mas a sensação que pairava no ar era de que algo estava prestes a acontecer. Os ecos das vozes ainda soavam em sua mente. E a verdade sobre sua linhagem e o passado da casa a pressionava. Mas, enquanto tentava processar tudo, uma nova onda de energia percorreu o ar. De repente, um barulho ensurdecedor. A porta do sótão, que estava fechada, se abriu abruptamente, como se uma força invisível a empurrasse. Ana se virou, seu coração disparando.
A luz brilhante do sótão piscava, revelando formas indistintas nas sombras. E então, como se o próprio tempo tivesse estagnado, a figura de Lucas surgiu à frente. Mamãe! Ele estava ali, mas não parecia o mesmo. Seus olhos estavam vazios, como se algo o tivesse afastado de sua essência. Ajude-me! A voz dele ecoou, mas havia um tom que fez o frio escalar pelas costas de Ana. Lucas! Ela correu em direção a ele, mas uma barreira invisível a deteve, fazendo com que caísse de joelhos. O que aconteceu com você? O que está acontecendo? Ele está vindo por você, Lucas murmurou, o olhar perdido. A expressão dele variava entre medo e um tipo de esperança desesperadora. Ana sentiu um nó na garganta. Ela precisava entender. Mas antes que as perguntas saíssem de seus lábios, outra figura surgiu da escuridão. Bruna. Não deixe que ele te pegue, Ana. Bruna gritou, seu rosto marcado pela urgência. Ele se alimenta do medo. Ele quer você de volta lá embaixo, da onde você mesmo veio. O coração de Ana disparou ao ouvir aquilo. A casa parecia se mover ao seu redor, como se estivesse viva, uma serpente que aguardava uma presa. De onde eu vim? Ana se sentiu tonta, mas antes que pudesse processar, uma nova realidade descortinou-se diante dela. Uma figura masculina apareceu, envolta em sombras, com uma aparência familiar. Ana. Ele envelhecido a chamou. Era o pai dela, mas com um olhar sombrio. Estava esperando por você. Desesperada, Ana sentiu um aperto no peito. Papai, o que está acontecendo? O que você quer de mim? A raiva e o medo se misturavam, um verdadeiro turbilhão dentro dela. Ele sorriu, mas havia algo inquietante em seu sorriso. Você sempre se perguntou por que Felipe desapareceu, não? Não foi por acidente, mas sim um sacrifício. A voz dele reverberou no sótão, cada palavra mais pesada que a anterior. Eu também fiz sacrifícios. Cada geração teve que escolher. Você é a próxima. O chão sob os pés de Ana tremeu. Serguei em seu coração uma tempestade de emoções. Sacrifício? O que você está dizendo? Eu não vou me sacrificar. O peso das palavras dele a sufocava. Ela percebia que a casa tinha suas raízes em algo sombrio que envolvia sua própria família. Ele veio mais perto, com a luz do sótão estalando em volta dele. A verdade é que só há um jeito de libertar todos. Você deve fazer uma escolha, Ana. Mas é uma escolha que quebrará uma maldição e trará liberdade ou tornará todos nós prisioneiros para sempre. Bruna, agora claramente angustiada, gritou. Não ouça ele, Ana. Ele está mentindo. Ele mesmo se deixou levar. Não confie nele. O tiro foi certeiro. Ana percebeu o que estava em jogo. A verdade estava prestes a se revelar em sua totalidade. A voz do seu pai reverberava como um eco distorcido. Como ela poderia confiar em alguém que poderia ser a razão para tudo isso? O compartilhamento de segredos, famílias destruídas, legados tortuosos, tudo começava a fazer sentido. Qual é a escolha? Ana se viu de repente encurralada entre as sombras do passado e o que poderia ser. Quem você realmente é? O peso das mentiras e segredos começava a comprometê-la. Então tudo escureceu. Um grito ressoando no ar. Uma sombra fez-se presente, separando os três. Ana logo percebeu que não era apenas um jogo de palavras, mas a sua própria vida que estava em risco. Assim como Lucas, ela foi puxada para a escuridão. É a casa o que queria? Ou era um ciclo que os aprisionava a todos? E antes que pudesse entender, tudo desmoronou. Ana viu tudo se despedaçar ao seu redor. O que ela sempre acreditou ser uma casa cheia de promessas era agora um labirinto de traições. Um ciclo sem fim, e agora ela estava bem na frente de uma escolha que poderia mudar tudo. Qual seria sua próxima jogada? A verdade estava se formando nas sombras, e a escolha muito em breve se tornaria uma constante em sua vida. E, nada de Lucas. Ana estava sozinha em um silêncio absoluto. Mas a sensação que pairava no ar era de que algo estava prestes a acontecer.
Os ecos das vozes ainda soavam em sua mente, e a verdade sobre sua linhagem e o passado da casa a pressionava. Mas enquanto tentava processar tudo, uma nova onda de energia percorreu o ar. De repente, um barulho ensurdecedor. A porta do sótão, que estava fechada, se abriu abruptamente, como se uma força invisível a empurrasse. Ana se virou, seu coração disparando. A luz brilhante do sótão piscava, revelando formas indistintas nas sombras. E então, como se o próprio tempo tivesse estagnado, a figura de Lucas surgiu à frente. Mamãe, ele estava ali, mas não parecia o mesmo. Seus olhos estavam vazios, como se algo o tivesse afastado de sua essência. Ajude-me! A voz dele ecoou, mas havia um tom que fez o frio escalar pelas costas de Ana. Lucas! Ela correu em direção a ele, mas uma barreira invisível a deteve, fazendo com que caísse de joelhos. O que aconteceu com você? E que está acontecendo? Ele está vindo por você, Lucas murmurou, o olhar perdido. A expressão dele variava entre medo e um tipo de esperança desesperadora. Ana sentiu um nó na garganta. O coração dela batia tão rápido que parecia que ia explodir. Ela precisava entender. Mas antes que as perguntas saíssem de seus lábios, outra figura surgiu da escuridão. Bruna. Não deixe que ele te pegue, Ana. Bruna gritou, seu rosto marcado pela urgência. Ele se alimenta do medo. Ele quer. Você de volta lá embaixo. Da onde você mesmo veio? O coração de Ana disparou ao ouvir aquilo. A casa parecia se mover ao seu redor, como uma serpente que aguardava uma presa. De onde eu vim? Ana se sentiu tonta, mas antes que pudesse processar, uma nova realidade descortinou-se diante dela. Uma figura masculina apareceu, envolta em sombras, com uma aparência familiar. Ana, ele a chamou. Era o pai dela, mas com um olhar sombrio. Estava esperando por você. Desesperada, Ana sentiu um aperto no peito. Papai, o que está acontecendo? O que você quer de mim? A raiva e o medo se misturavam, um verdadeiro turbilhão dentro dela. Ele sorriu tristemente, mas havia algo inquietante em seu sorriso. Você sempre se perguntou por que Felipe desapareceu, não? Não foi por acidente, mas sim um sacrifício. A voz dele reverberou no sótão, cada palavra mais pesada que a anterior. Eu também fiz sacrifícios. Cada geração teve que escolher. Você é a próxima. O chão sob os pés de Ana tremeu. Se ergueu em seu coração uma tempestade de emoções. Sacrifício? O que você está dizendo? Eu não vou me sacrificar. O peso dele a sufocava dele. Asserguei em seu coração uma tempestade de emoções. Seja! Enquanto queremos um Big Sports, ele reverberou no sótão. Cada palavra mais pesada que a anterior. Eu também fiz sacrifícios. Cada geração teve que escolher. E então Lucas, com um olhar furtivo, começou a sussurrar. Mãe, não confie nele. Ele não é meu avô. Ele é você. O coração de Ana parou. O quê? No momento em que você usou a carta, você se tornou a maldição a ser quebrada. Você é eu. E eu sou você em um ciclo eterno. A confusão tomou conta da mente de Ana. O que Lucas queria dizer? E antes que Ana pudesse processar, tudo escureceu. Uma risada estrondosa ecoou pelas paredes, e uma sombra tomou forma diante dela. Era uma figura feminina, familiar e completamente aterrorizante. A verdadeira essência de Bruna. Você nunca deve ter me ignorado, Ana. Você é a ponte entre o passado e o futuro. E se você não escolher, todos nós estaremos presos aqui, para sempre. O que estava acontecendo? A casa se contorcia em torno dela. Sentimentos de culpa e pânico se entrelaçando. O corpo de Lucas começou a brilhar com uma luz dourada, antes de se apagar em uma nuvem de fumaça. Eu não sou mais Lucas. Eu sou a voz do
Menino se dissipou, deixando apenas um eco horripilante. Ana deixou escapar um grito. Não! O que você fez a ele? A verdade atingiu-a como um golpe. Cada escolha, cada segredo e cada sombra, tudo estava interligado, e agora, sem querer, ela tinha se tornado parte disso. Com uma última explosão de luz, tudo se desfez. Ana se viu em um lugar diferente, presa numa rede de histórias que nunca deveriam se cruzar. E na penumbra fresca de um novo espaço, uma voz ecoou. Escolha, Ana. Liberte-se ou sucumba à maldição que você mesma ajudou a criar. E assim, com o coração em frangalhos e o peso do passado pesado sobre seus ombros, Ana se viu diante do abismo do desconhecido, já sem saber qual seria o seu destino. Ana se viu em um lugar desconhecido, onde o eco de suas dúvidas ressoava. A sala estava iluminada por uma luz azulada, fraca e pulsante, como se a própria casa estivesse respirando. A presença de Lucas e Bruna parecia uma sombra em sua mente, pairando sobre todas as decisões que ainda precisava tomar. Mas havia algo mais no ar, um sabor amargo de medo e desespero que a envolvia. Mamãe, ajude-me! A voz de Lucas ecoou novamente, mas agora com uma intensidade que cortava como um punhal. Ana olhou para seu filho, que estava mais uma vez à mercê daquela força obscura. O que quer que estivesse acontecendo, ela tinha que agir. Lucas! Ana tentou avançar, mas uma barreira invisível a empurrou para longe, como se a própria casa estivesse se opondo a seus esforços. Naquele instante, a luz ao seu redor começou a centelhar, e a figura familiar de seu pai surgiu entre as sombras, mais viva do que nunca. Seu olhar, antes enigmático, agora exibia um caráter aterrador. Você não pode escapar do seu destino, Ana. Ele falou em um tom que reverberou nas paredes, cada palavra mais pesada que a anterior. A escolha cabe a você, e somente a você. Liberte sua linhagem ou sucumba a esta prisão. Ana sentiu um torrão de raiva misturado com medo. Você nunca se preocupou conosco. Nunca pensou em como suas escolhas afetaram nossas vidas. O que ele queria? O que ele realmente havia feito? E então, em um instante de pura clareza, a casa pareceu desabar novamente. Não em destruição, mas em revelações. Uma nova luz explodiu e figuras apareceram, uma após a outra, revelando faces que Ana conhecia e amava, e ao mesmo tempo desfiava todo o seu entendimento do que estava acontecendo. Quem são eles? Ana balbuciou, incapaz de olhar para os rostos, embora fossem tão familiarmente desconhecidos. Ao entender, seu corpo enrijeceu. Eram parentes que há muito tempo ela pensava que tinha perdido, mas além deles, destacava-se uma figura no fundo. Uma mulher com cabelos dourados que lembravam o sol nascente. Ela sorriu e Ana bem sabia quem era. Era sua avó. Você sempre foi a única, Ana. A avó disse de maneira tranquila, quase suplicante. Mas sabe por que todos estamos aqui? Ana piscou em confusão e dor. Seus vovôs eram a chave. Era verdade, mas ela não sabia. O que queria dizer? A casa se inclinava e as paredes pareciam girar em torno dela. Você é o elo que une tudo. Uma reencarnação de uma história que nunca teve um fim. A avó continuou, e sua luz envolvia todos os outros enquanto falava. Seu pai, sua mãe e sua tia Bruna. Todos nós fizemos o que fizemos por amor, mas fomos enganados. Felipe, ele não era apenas uma vítima. Ele era o primeiro de muitos a serem perdidos nesse ciclo. O choque foi um golpe certeiro. Ana sentiu a verdade como algo sólido. Um ciclo? Você está dizendo que Felipe e todos os outros apenas desapareceram por causa de vocês? O nó em sua garganta se tornou insuportável. Você precisa entender, Ana. O que aconteceu naquele dia, a decisão que tomei em nome da família, afetou não apenas a nós, mas a cada geração que viria. A palavra ciclo ecoou em sua mente, como um tambor martelando em seu coração. Ela começou a sentir as peças se conectando, até que uma imagem clara surgiu em sua mente. O dia
em que Lucas fora deixado sozinho com aquelas sombras e a beleza que envolvia a casa, todas as lembranças transformando-se em dor. Mas antes que ela pudesse raciocinar, o ambiente começou a girar violentamente. Uma força invisível a empurrou para trás e uma fissura se abriu entre o chão, um abismo que ameaçava engoli-la. No meio de toda aquela confusão, a figura de Bruna emergiu, agora mais como uma sombra do que uma mulher. Não, isso não é o que você pensa. Você está escolhendo a estrada errada, Ana. Bruna gritou, sua voz agora cheia de desespero. Ana olhou para Bruna e tudo se conectou em sua mente. A verdadeira natureza da casa, da linhagem. Tudo convergia para um ponto. Felipe tinha que ser salvo. Mas a escolha não se limitava mais a isso. Era mais do que apenas salvá-lo. Era uma luta contra a maldição familiar. A casa cedeu uma vez mais e uma luz ofuscante surgiu, revelando não apenas os rostos que Ana amava, mas uma verdade devastadora. Você é a culpada por tudo isso. As vozes começaram a se misturar, todas as figuras enrugadas de seu passado gritando em uníssono. Era como se uma corrente invisível a amarrasse a eles, e a escolha de Ana em um momento. Fatídico se tornara a essência de sua prisão. Ela engoliu em seco, consciente de que a verdade não poderia ser ignorada. Agora você precisa escolher. A avó sussurrou, sua voz uma mistura de amor e dor. A opção estava nas mãos de Ana, e a escolha entre libertar todos e aceitar o que veio, ou ficar presa nesse mesmo ciclo. E a casa então tremeu com força, as vozes gritando em desespero, e no último segundo uma sombra gigantesca se tornou visível. Uma entidade que se estendia para fora do tempo e espaço. O que estava prestes a acontecer? Ana olhou para o abismo e em um instante tudo escureceu novamente. Ana sentiu uma onda de desespero enquanto a casa a cercava, uma prisão que parecia se apertar a cada instante. As sombras dançavam em torno dela, sussurrando os segredos não contados de sua família. Ela olhou para a figura de Bruna, sua tia, agora completamente envolta em uma aura de urgência e dor. Ana, escute! Você é mais forte do que pensa. Não deixe que a casa decida por você. O que ela mais queria era salvar Lucas. O menino, tão inocente, merecia liberdade, merecia viver sem o peso daquela maldição. Ana sentiu o aperto no peito aumentar ao lembrar dos momentos felizes que tiveram juntos, quando nada parecia ameaçar seus sonhos. Se você é a chave, disse Ana, com determinação crescente, devo enfrentar o que quer que seja que me prende aqui. Enquanto as vozes de seus ancestrais ecoavam, Ana calmamente considerou suas opções. O passado lhe ensinara que a verdade é mais poderosa que o medo. Ela fez uma escolha, confrontar a maldição, não fugir dela. Se eu sou a conexão, então que eu quebre esse ciclo, gritou, sentindo a energia da casa vibrar à sua volta. Instantaneamente, as sombras começaram a se agitar. A casa tremia, o chão sob seus pés se contorcia e tudo ao redor dela parecia desmoronar. As figuras de seus parentes tornaram-se mais nítidas e a luz do sótão iluminou cada rosto querido. Ana escolheu olhar nos olhos de todos eles. Estamos juntos nessa, disse ela, e a conexão que sentia era palpável, como uma corrente elétrica. De repente, uma explosão de luz branca envolveu o ambiente, e Ana sentiu um calor agradável a preencher a sala. Ela não estava sozinha. A casa estava cheia de amor, memórias e a força dos que vieram antes dela. As sombras começaram a se dissipar lentamente como uma neblina ao amanhecer. Você fez a escolha certa, Ana, Bruna gritou, sua própria forma se iluminando em um brilho radiante. Você se libertará. Felipe já está tomando seu lugar e todos nós juntos podemos quebrar essa maldição. Ana sorriu, sentindo a esperança renovada. Sim, agora e para sempre. E com essa afirmação, um brilho intenso irrompeu através do sótão. As sombras se desfizeram completamente, e a casa, antes um labirinto de dor, agora estava repleta de luz e energia vibrante. E então, Lucas surgiu, seus olhos brilhando como nunca. Mamãe, você conseguiu!
Ele correu para os braços de Ana e a alegria envolveu a sala. Ana se sentiu completa, a um passo de um novo começo, finalmente livre das sombras do passado. Eu vou cuidar de vocês, Bruna sussurrou, com um sorriso maternal. Vocês têm um futuro agora. Não deixem que a história se repita. Com lágrimas nos olhos, Ana fez uma reverência a todos os seus entes queridos que haviam enfrentado esse destino antes dela. Sabe, a casa deixava um legado, mas agora aquela história estava sendo reescrita com amor e coragem. Manobrando através da luz, Ana segurou a mão de Lucas e saiu do sótão. Olhando para trás, viu a casa pulsar como um coração, libertada de seus fardos. Finalmente fora. Mas enquanto caminhavam juntos, ela sentiu uma pequena tremenda, uma semente de dúvida. A casa pode ter sido libertada, mas e os segredos que permaneceram? Qual seria o impacto que teriam em sua nova vida? E com essas perguntas ecoando em sua mente, Ana pegou Lucas pela mão e deixou a casa para trás, mas não sem antes prometer a si mesma que descobriria a verdade sobre cada sombra. E agora, você está aqui. Se você também quer descobrir as próximas histórias que marcam e transformam, você precisa se inscrever agora neste canal. Não espere nem mais um segundo. Esmague o botão de like. Isso alimenta o nosso algoritmo e nos ajuda a trazer conteúdo ainda melhor. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o final, porque eu quero saber o que você pensa. E se gostou do vídeo, compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Juntos, vamos desvendar o que vem a seguir.